O UFC Fight Night acabou agora. Carlos Prates salvou a noite. Fica aí que eu vou te contar tudo que eu vi nesse card. Fala pessoal, antes de mais nada, você já sabe o que eu vou pedir aqui, né? Deixa a curtida no vídeo, clica no like aí, clica no joinha. Se você ainda não é inscrito e gostar do conteúdo do canal, considera se inscrever também, ativa a notificação pra você não perder vídeo nenhum e comenta muito, eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo a grande maioria de vocês. E é isso aí, bora pro vídeo. Tinham 5 brasileiros no card hoje. O primeiro, já começando o card, foi o Malvado, que foi finalizado no primeiro round, uma guilhotina em pé ali, até meio estranho, assim, difícil ver um cara alto daquele ser finalizado, principalmente em pé, né? A gente teve o Eliseu Capoeira, que também tirou onda, não deu brecha pra azar, venceu pro TKO no primeiro round, bem no comecinho, sem chance. A gente teve a Denise Gomes, que venceu a veteranaça Caroline Kowalkiewicz, Parrumpinha tava no corner da Kowalkiewicz, mas não deu pra ela, luta boa até. Eu achei a Denise muito cheia de firula e tal. Teve algumas oportunidades ali que ela quase deixou a luta escapar. Não dá pra fazer bobeira. O nível é alto, não dá pra menosprezar ninguém. Continuando com os brasileiros, entrando no card principal, a Luana Pinheiro não deu conta da Gillian Robertson, foi amassada. O terceiro round, provavelmente 10-8. Fica numa situação complicada, eu acho que 3 derrotas seguidas ela. O Matheus Nicolau, que é o namorado dela, acabou de ser cortado essa semana, tava lá no corner dela, inclusive. A situação dela vai ficar difícil também, vai ficar complicada. A gente não sabe, torcer pra continuar e ter uma outra oportunidade, mas eu acho difícil. Antes de falar da luta do Carlos Prates, eu quero falar do Come Event, que era a sensação do evento praticamente, né? O cara chegou no UFC como uma banca, campeão do One, 2 metros de altura, cabelo pintado de loiro. Reiner de Ridder é o nome da fera. Meu Deus do céu, que coisa bizonha. Como que um cara com esse nível técnico consegue ser campeão de uma organização top? Vamos dizer, o One não se compara ao UFC, principalmente em qualidade de cara. Tem caras muito bons, mas no geral é muito baixo o nível. Agora, para um cara ser campeão, não tinha mais ninguém ali bom o suficiente para conseguir ser campeão dessa categoria? Se vocês assistiram essa luta do cara, o cara se quedou sozinho uma hora ali, um negócio bizarro. Aliás, eu vou aproveitar essa luta e vou estrear um negócio que eu penso em fazer faz tempo aqui. O que vocês comentam nos posts, nos meus posts do Instagram, quando eu posto a vitória dos caras? Eu vou botar alguns na tela aqui, os que eu achar mais engraçado, tá bom? Se é um negócio que vocês gostam, comenta aí e me avisa, porque eu dei muita risada com alguns. Ó, o comentário do Elias Leandro. Filho mais novo do Dricos, desengonçado e vitória no sufoco. Emerson Alexandre. Dricos Duplessis acaba de perder o posto de lutador mais desengonçado do UFC. Ó, esse aqui é polêmico, hein? Gil Lessan. Esse cara era campeão do One. Geralmente na Ásia e Europa só lutam dopados. Chegam no UFC sem suco, gummy e sofrem desse jeito contra um cara não ranqueado. Dana White deve ter pensado, puta que pariu. E a verdade é essa, eu tava trocando uma ideia com o Igor do canal Punch durante a luta, e eu falei isso, o cara que chamou esse cara do One pra cá, primeiro que é o seguinte, deve ter vindo caro, porque era campeão, chegou, mas o estranho é assim, ele teve mais hype por ter sido contratado pelo UFC do que por ter sido campeão do One. Quando ele tava no One, ninguém sabia quem era. A hora que ele foi contratado, todo mundo, nossa, quem é? Campeão do One e tal. Gente, vamos concordar? O nível terrível, né? Muito fraco, muito fraco. Não dá combate com top 15 nenhum ali do UFC. Então, vamos falar do que interessa. Carlos Prates. 4 lutas no UFC, 4 nocautes. De repente, provavelmente 4 bônus da noite. O que ele fez com o Neil Magny hoje, a gente faz... Olha, eu tô tentando lembrar se alguém tirou o Neil Magny pra nada. O Durinho tirou o Neil Magny pra nada. O Durinho foi lá, fez o arroz com feijão dele lá, não deu mole, não levou um soco, botou, pá, finalizou, acabou a luta. Beleza. O Carlos Prates defendeu as entradas de queda, é bom pra gente saber, né? A gente até fez uma live antes aqui e tinha falado, esses caras do strike, esses caras da trocação, os caras sabem defender queda bem, eles não são cru do jeito que a gente fica sensacionalizando, entendeu? Tipo, nossa, vai botar no chão, vai acabar. Vocês viram que não é bem por aí, não. Agora, esse cara em pé é um negócio de outro mundo. A gente tá vendo esse efeito Poatan, né? Um ciclo dos caras de trocação e o hype que isso tá criando. É um negócio bonito de ver, é um negócio completamente diferenciado, né? Muito bom. Esse cara é diferenciado. Acho que depois de uma luta dessa, a única questão que fica
quarto, quinto round, se vai um dia chegar no quarto ou quinto round, se vai ter gás pra isso. Enquanto isso, deixa o homem fumar os derby dele lá que tá dando certo. Em time que tá ganhando não se mexe. Olha, de verdade, muito bom. Você vê a preparação, né? A defesa de queda, posicionamento, tudo muito bom, assim, tá no eixo, assim. Fighting Nerds tá voando. O Carlos Prates é parte disso. Um negócio espetacular, a gente tem um cara desse nível representando o Brasil lá, né? Primeiro main event dele deve entrar no ranking 15º, 14º e já é contender. Olha, sei lá, 2 lutas esse cara já tá na boca do gol pra disputar o cinturão. Tem muita luta boa pro Carlos Prates fazer no UFC. Muita luta boa. Vamos torcer para que o caminho seja sempre assim, né? Dourado. Ele já tá falando que ele quer lutar em fevereiro na Austrália. Já aproveita, já vai ver a filha dele. E ele já desafiou o Jeff Neal, que é o número 10 do ranking, e o Jack Della Maddalena, que é o número 4 do ranking. Eu acho que devem dar, de repente, se ele tá pedindo, de repente, o Jeff Neal, ou depende dos planos do UFC, né? Eu não sei se vocês assistiram um vídeo no canal do Durinho, que ele fala como o Poatan mudou o jeito do UFC ver as coisas. Vou até tentar colocar o link desse vídeo aqui pra vocês. Se não tiver aqui na hora da edição é porque eu não consegui colocar, mas aí eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas assiste que o Durinho fala assim, ficou muito legal aquele vídeo. E a gente vai ver com essa próxima luta do Carlos Prates, qual é a intenção do UFC. Se é segurar mais um pouco, provavelmente Jeff Neal, que é o número 10 do ranking. Se é aproveitar o hype que o Poatan tá criando, que é basicamente o que o Durinho falou naquele vídeo o cenário tá mudando, né? A gente quer ver os caras trocar porrada e esses strikers de alto nível, eles de repente já dão o Jack Della Maddalena. Aí é Jack Della Maddalena ganhou, que vamos falar uma coisa, luta boa pra gente. Luta muito boa pra gente. Ganhou, passou o Jack Della Maddalena, é cinturão. Aí é outro bicho. Aí a gente não sabe se é o Belal Muhammad que vai estar de campeão ainda, ou se é o Shavkat Rakhmonov. A gente vai ter que ver. Mas a gente vai conseguir entender a intenção do UFC com o Carlos Prates depois que a gente vê qual vai ser a próxima luta dele. Se o cara tá pedindo o número 10 do ranking e o número 4 do ranking, a gente vai conseguir ver isso claramente. E como eu falei no outro vídeo, a seguir cenas do próximo capítulo, eu volto aqui pra contar pra vocês quando a gente souber um pouco melhor, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu. Não esquece de deixar o like, se inscreve. Segunda-feira tem resenha com o Durinho, com a Rompinha. Tamo junto, obrigado, um grande abraço pra vocês, até mais.